Senhoras e senhores, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo, e as notícias não param. Tem mandado de prisão agora, em flagrante. Nós temos também informações sobre Bolsonaro. Deputado visitou Bolsonaro e vai falar com nós agora, ao vivo, tá? Como que está Bolsonaro nesse momento? Nós temos também a lei magnífica aqui sendo aplicada também. É isso mesmo. E Donald Trump corta Lula de evento e a situação dos Estados Unidos está crítica ali para o Lula, né? Que pode voltar antes do tempo ou até mesmo ser preso lá com a Janja e os seus ministros. Isso mesmo. Os Estados Unidos está de olho nos movimentos ali do governo Lula, inclusive delimitando ali onde que eles possam andar, né? Onde possam andar. Você vai ver isso tudo agora em menos de 15 minutos. Vamos lá? Vamos de cara, então, aqui falar sobre Estados Unidos. Eles citaram o Bolsonaro, de novo, nas sanções, tá? Ó, o comunicado do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos explica que a aplicação da Magnitsky contra Viviane Barsi e outros, esposa de Moraes, né? Cita a condenação de Bolsonaro. A decisão de Moraes na condenação injusta de Bolsonaro demonstrou sua crescente disposição em participar de perseguição política. A ação de hoje, se concentra naqueles que fornecem uma rede de apoio financeiro a Moraes, destaca o texto. Além de Viviane, né? Mais sete pessoas aí foram, então, sancionadas. E os Estados Unidos corta Lula da reunião com líderes mundiais. O presidente dos Estados Unidos, então, terá reuniões com líderes de 11 países. Segundo a agenda divulgada na Casa Branca agora, o presidente Lula, então, não está nessa lista. De acordo com o porta-voz aqui, a Carolina, aquela loirinha, né? Trump terá ao menos 4 encontros bilaterais, incluindo encontros com o secretário, etc. e tal, mas o Lula, ele quer distância, não quer nenhum contato, então, com Lula. Rapaz, e a declaração daqui a pouco, hein? Pedido de prisão em flagrante, daqui a pouquinho. E também como que está Bolsonaro, hein? Como que está a saúde dele. O Sócrates vai falar, o Sócrates saiu da casa dele agora, tá bom? Agora não, né? Mais cedo um pouco, porque tem horário de restrição. Mas vocês vão ver, né? O que diz aí o líder. Advogado dos Estados Unidos, então, fala sobre a situação do É Moraes. lento, não é algo que acontece do dia para o outro, e eu entendo a frustração de parte da população, mas é natural que esse afastamento do núcleo sancionado comece a acontecer. Agora, com extensão à empresa, todo e qualquer outro banco, empresa, instituto, pessoa que tem relacionamento tem de se afastar. Não é mais só com o ministro, agora é com a empresa e com todo o patrimônio dele. A mesma coisa acontece com a esposa e com qualquer outro negócio que ela também esteja envolvida. E cada sanção, cada expansão a mais da sanção que for acontecendo, isso vai se ampliando e cada vez mais pessoas vão evitar esse núcleo. É muito esperado que, de fato, como você pontuou bem, Ana, o próximo sancionado seja o Banco do Brasil. A gente não sabe necessariamente quando isso pode acontecer, mas a possibilidade disso, de fato, ocorrer é real e é muito grande, porque o banco tem se posicionado no sentido de não recuar e continuar mantendo o relacionamento com o ministro Alexandre de Moraes. É lento. Então tá aí, né? As pessoas falam que é lento, mas quando chega logo uma cacetada. O ministro Alexandre de Moraes acabou de não pedir, de mandar, né? Ele não pede, ele manda, né? Alexandre de Moraes acaba de pedir, então, o Zanin mandar para marcar julgamento do núcleo 4, né? O núcleo, que foi dividido em núcleos, né, pessoal? Núcleos. Então, ele acaba de pedir, então, para marcar o julgamento
Bolsonaro está no núcleo 1, né? Já estão no 4 aí, tá? O Temer está falando agora rapidinho, vamos ver sobre a anistia, vamos ver? Presidente, a gente viu agora nesse final de semana manifestações em várias capitais do país. No dia 7 de setembro, também por parte da direita, nesse final de semana, por parte da esquerda. A gente percebe, a gente vê, tanto na movimentação, nas manifestações do dia 7, como a de ontem, um país totalmente polarizado. Né? Dividido. Como o Congresso Nacional, presidente, deve olhar para essa divisão com cuidado, deve agir diante de uma polarização tão grande? Deve, viu, Leandro? Deve buscar a pacificação do país. Você sabe que é uma coisa que eu tenho falado ao longo do tempo, e eu, claro, que tomo muito cuidado para não me intrometer em todos os assuntos, mas de vez em quando sou chamado para colaborar com esse tema. E muito recentemente, o deputado e presidente Hugo Mota me ligou, dizendo, olha, eu assisti um programa seu, o senhor fez umas sugestões, nós estamos levantando aqui uma emenda constitucional com vistas exata e precisamente a essa tranquilização do país. Nomeei o deputado Paulinho da Força e pedi a ele para ligar para o senhor colaborar. E o Paulinho, de fato, me procurou, e quando me procurou, Leandro, eu disse, olha, vocês precisam tomar um cuidado, que é o seguinte, eu sempre prego uma espécie de pacto nacional, não é? Um pacto, pelo menos, entre o Legislativo, Executivo e Judiciário, por uma razão singelíssima, né? Se vocês produzirem, ou seja uma anistia, ou seja uma redução, a proposta de redução de pena, que vai para o Supremo, não é? E pode ser que o Supremo venha a declarar inconstitucional. Mais uma vez, uma conflitância entre os poderes do Estado. O que o Brasil precisa é um pacto de harmonia. Então, eu acho que você pode levar adiante um projeto, não é? Naquele momento era momento de uma redosagem das penalidades, né? Mas a ser aplicada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas conversem com o Supremo e conversem com o Executivo. Até para o meu paladar político, vocês fariam uma reunião, até nacional, dizendo o caminho é este, para pacificar o país. Acho que o momento é oportuno. Acontecem umas coisas que às vezes atrapalham, né? Mas acho que o momento, torno a dizer, o momento é muito oportuno para buscar essa tranquilização no Brasil, né? E o Hugo Mota, ele disse, então, para enterrar de vez a anistia. Ele fala praticamente com todas as letras. Daqui a pouco, prisão em flagrante e também como está Bolsonaro em instantes. Que agora é chegado o momento de tirarmos da frente todas essas pautas tóxicas. Talvez a Câmara dos Deputados tenha tido, na semana passada, a semana mais difícil e mais desafiadora. Mas este presidente aqui que vos fala, nós decidimos que nós vamos tirar essas pautas tóxicas porque ninguém aguenta mais essa discussão. O Brasil tem que olhar para frente. Nós temos que começar a discutir aquilo que realmente importa, que é uma reforma administrativa, que é essa questão do imposto de renda, que é podermos discutir a segurança pública, que é termos uma pauta de entregas à sociedade. Eu penso que é isso que o parlamento tem que fazer, e mesmo nessa tela tão desafiadora, eu penso que nós temos conseguido produzir e precisamos olhar para frente nessa nova perspectiva de inaugurarmos uma agenda que saia um pouco dessa dicotomia que em nada serve ao país e possamos dar um passo na discussão daquilo que verdadeiramente importa para a nossa população. Aquilo que verdadeiramente importa para a nossa população. Esses caras estão tratando o 8 de janeiro, esses caras estão tratando essas pessoas como se tivesse tudo resolvido, né? E não está, nós sabemos que não está. Bom, falar nisso, quero agradecer vocês, tá? Que já foi feito o depósito por Patriota na Argentina, beleza? Já foi feito o depósito, seu Paulo, pagando aluguel aí, comendo sua comidinha, tá? Muito obrigado você que nos ajudou aí, né? Para passar aí mais 30 dias. Olha aqui, ó. Olha o que a Damares fala da prisão, ó. E deu prisão mesmo, ó. A gente está pegando sono aqui na CPI. A pessoa que está depondo é um suposto sócio de pessoas envolvidas no esquema. E ele movimentou muito dinheiro. E ele entrou em contradições. Então, o relator vai propor. Daqui a pouco a gente volte se ele será preso ainda hoje ou não. Nós prometemos que iríamos investigar de forma séria. Acompanhe esse trabalho da CPMI. Hoje isso aqui vai até tarde, a não ser que ele seja preso daqui a pouco.
E realmente, a Damares estava correta. Acabou de ser pedido aqui, ao vivo, então, a prisão do depoente hoje na CPMI. Está aqui, ó. Vamos lá. Dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, principalmente a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública para evitar a fuga e a prática de novos crimes e pelo flagrante do crime de ocultação documental diante de uma investigação em curso, peço a Vossa Excelência, com a aquiescência dos demais membros desta CPMI, a decretação da prisão preventiva para ser direcionada esta para o Supremo Tribunal Federal e a decretação da prisão em flagrante pela ocultação dolosa de documentos importantíssimos à investigação. Esse cidadão participou efetivamente de crimes gravíssimos contra aposentados e pensionistas, continua na impunidade, continua praticando crimes, se encontrando com outros investigados e que isso só seria suficiente para esses depoimentos estarem sendo acobertados e combinados. Eu peço a Vossa Excelência que submeta ao colegiado, diante dessas novas provas, um novo pedido de prisão cautelar com indícios suficientes de autoria, prova da materialidade, baseado na aplicação da lei penal com base em risco de fuga, na garantia da ordem pública pela prática continuada de crimes e pela ocultação de documentos que estão atrapalhando as investigações. Essa CPMI, ela não vai ser o local para a impunidade. Se ele é laranja, pouco me importa. Mas derrubando uma laranja podre, a gente termina alcançando o bicho que está apodrecendo as laranjas. Foi pedida a prisão, então, do laranja, da CPMI. Vamos aguardar, então, a prisão dele a qualquer momento. E tomara que ele faça uma delação premiada e entregue realmente quem é o chefão, quem embolsou esse dinheiro, hein? Pessoal, vamos saber agora como é que está Jair Messias Bolsonaro. Logo em seguida, o seu Sebastião vai falar. É muito grave que ele vai falar. Vamos ver como está Bolsonaro. Fazia já desde as medidas restritivas que eu não tinha estado com o presidente Bolsonaro. O encontrei bem mais abatido, bem mais magro. No início da visita ele estava um pouco melhor, sem soluço, mas já agora no final da tarde o soluço voltou, né? O quadro clínico dele está um pouco levemente melhor, mas requer cuidados. Aproveitei que, como eu tenho uma relação, inclusive, de igreja com a Michele, tentei levar o máximo possível para passarmos ali algumas horas um pouco mais descontraída desse momento difícil que ele passa. Tem alguma expectativa dele ir ao hospital para tratar sobre a questão do câncer de pele? Alguma previsão médica? Não, ele ainda está com os curativos do câncer de pele. Eu vi os curativos, mas não perguntei que dia que ele vai ter que tirar. Tem alguns pontos ainda em alguns lugares no braço, foi o que eu pude ver. Fazia já desde as medidas restritivas que eu não tinha estado com o presidente Bolsonaro. O encontrei bem mais abatido, bem mais magro. No início da visita ele estava um pouco melhor, sem soluço, mas já agora no final da tarde o soluço voltou, né? O quadro clínico dele está um pouco levemente melhor, mas requer cuidados. Aproveitei que, como eu tenho uma relação, inclusive, de igreja com a Michele, tentei levar o máximo possível para passarmos ali algumas horas um pouco mais descontraída desse momento difícil que ele passa. Tem alguma expectativa dele ir ao hospital para tratar sobre a questão do câncer de pele? Alguma previsão médica? Não, ele ainda está com os curativos. Aí, o Sóceres, então, falando sobre os curativos, etc. e tal. O seu Sebastião fala sobre isso agora. Vamos ver? Eu gosto muito do seu Sebastião. Bora! Olá, pessoal. Diante da denúncia que foi apresentada hoje contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, eu penso que Jair Bolsonaro deve ser colocado em liberdade imediatamente. Eu te explico. No dia 18/7 de julho, foram decretadas medidas cautelares contra Jair Bolsonaro. Dessas medidas, houve uma evolução que culminou com a sua prisão no dia 4 de agosto. Tudo isso dentro do inquérito 4995, onde também foi incluído o jornalista Paulo Figueiredo. Também houve uma medida cautelar contra o pastor Silas Malafaia. Mas hoje, a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia
contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação no curso do processo, artigo 344 do Código Penal. Mas não denunciou Jair Bolsonaro. Alegou que o Bolsonaro já está condenado. Lembra que eu falei? Que só pediu a condenação hoje de Eduardo e Figueiredo. Bolsonaro ficou fora. Por que ficou fora? Será que já é a pressão? Olha aí. Na ação penal 2668. Mas naquela ação penal, onde Bolsonaro foi condenado, não tem prisão decretada contra ele. Basta você entrar no site do STF e verificar que a prisão foi decretada nesse inquérito 4995, que hoje é citado bem no início pela Procuradoria-Geral da República. Portanto, a causa que motivou a prisão de Bolsonaro desapareceu. Ele estava acusado em coação no curso do processo e não foi denunciado por esse fato. Por questão de justiça, se é que nós podemos ainda falar em justiça, o ministro Alexandre de Moraes deveria soltar Bolsonaro imediatamente, independente de pedido da defesa, que certamente apresentará esse pedido. Então, quero trazer essa notícia para vocês que ainda não tomaram conhecimento e mesmo os que já tomaram conhecimento para uma maior reflexão. A justiça e a correção processual implicam em conceder liberdade imediata para Jair Bolsonaro, revogando aquela prisão preventiva, que é uma prisão domiciliar, mas é uma prisão preventiva. Está aí. Só, a informação que a gente recebe é que o escritório de Barsi, do Moraes, somente hoje, considerando a canetada do Trump, já foi milhões de prejuízo. Os clientes estão vazando fora, ninguém quer ficar perto de Moraes, muito menos a sua esposa. Lembra que o secretário chamou o Moraes de tóxico? Pois é. Tóxico é uma coisa que você não quer ficar perto. Exatamente isso. Ninguém quer ser amigo, ninguém quer estar perto do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Quem ajudar ele de alguma forma, seja empresa. Você viu falando aí que o próximo será o Banco do Brasil? Quem ajudar ele, pessoal, que seja empresa, que seja CPF, qualquer um, seja qualquer pessoa, também será sancionado. E olha, e ninguém quer. Imagina hoje a esposa dele chegando em casa e olhar para a cara dele, a cara de derrotada, e ele já foi derrotado, já tem tempo, os dois derrotados, e falar, o que nós vamos fazer da nossa vida? Sinceramente, pessoal, eu acho que o Moraes deveria arrumar a mala e fugir, se embora. Sumir. Sério. O ministro Alexandre de Moraes, eu acho que o caminho dele vai ser entrar no porta-malas de um carro e vazar, sumir. Nós temos que colocar pessoas para vigiar a casa dele também, né? Ele gosta de fazer isso para os outros, deixar os outros sem dinheiro, sem patrimônio, né? Sem nada. Ele gosta de fazer isso. Ele adora fazer isso. Né? Então, ele sentiu na pele. Eu recebi um vídeo de uma presa do 8 de janeiro. Eu vou te mostrar ele amanhã, ou depois de amanhã. Você vai ver. Vai ver. Eu recebi muita coisa aqui, pessoal, das pessoas. Tanto que essas pessoas estão sofrendo. E quarta-feira, então, nós vamos saber, então, sobre a anistia, né? Vamos ver o que vai sair, o que vai, o que não vai. Será na quarta-feira. Até quarta-feira tem muito tempo, tem muita canetada até lá, tem muita sanção. Vamos aguardar. O que virá por aí? Mais sanções? Prisões? Expulsão de país? Tudo está na mesa. Sei que Donald Trump já começou. Faça um favor para mim agora. Dê o seu joinha. É muito importante o seu joinha. Você se inscrever agora, dar o seu joinha e compartilhar. Eu peço, por favor, para você fazer isso. Deus esteja dentro da sua casa e proteja sua família. Muito obrigado.